todos? Como é que vai Não, explicar? a gente se resolve aqui. Tudo bem. A gente resolve aqui. Tudo bem, é porque doutor Dimas, aqui são dois acusados. Não, mas eu defendo os dois. Ah, tudo bem, então fica à vontade, tá? Certo? Então são 21 horas e 28 minutos e tem que começar a partir de agora, tá? Pega o microfone, por favor. Esse é o microfone. Não, eu vou falar. Doutor Dimas, parece que esse não pega na gravação. Pega não? Isso. Excelentíssima senhora, juiz de direito e hoje presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, eu, no Tribunal do Júri, às vezes que nós já fizemos júri, inclusive eu falei até para o doutor Eduardo, ele perguntou como era a senhora. Eu disse, poucas pessoas, pouco juiz dá a plenitude de defesa no Tribunal de Júri como a doutora Patrícia. Já até excede demais, porque ela agora mesmo falou várias vezes, plenitude da defesa. E eu falo para todo mundo, isso aí, senhora, a qualidade, essa qualidade do Tribunal do Júri que poucos têm. Agora, se eu critico a doutora Patrícia somente na dosimetria da pena. Eu não vou dizer que não critico, eu critico na dosimetria da pena. Mas em relação à plena defesa do acusado, poucos juízes fazem, igual a senhora. Isso aqui eu estou dizendo, não é porque eu estou na frente da senhora, não. É a verdade. Falei até para Eduardo. Pouco Eduardo faz isso. E aqui hoje foi comprovado. A plenitude da defesa para os acusados. Doutor promotor de justiça, doutor Gilmar, o segundo júri que nós estamos enfrentando, o outro foi tranquilo demais e hoje nós já tivemos embate, mas eu digo para todos que estão aqui, os jurados e tudo, isso ele faz a parte dele e a defesa, nós aqui, essa defesa que é composta por 3 advogados e uma estagiária. Ela não pode falar, mas ajuda a entregar os papéis, ver como é que está. Não deixa de estar ajudando. Eu agradeço aqui, quando eu estou de frente do presidente do Tribunal do Júri, que dá todo o direito à defesa. E isso aí é uma grande qualidade que a doutora Patrícia tem no Tribunal do Júri. E sabe conduzir o julgamento, né? Quando tem que reclamar, reclama da defesa ou do Ministério Público. E, doutora, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui no Tribunal do Júri com Vossa Excelência. Eu quero agradecer aqui o doutor Eduardo. Doutor Eduardo estudou no mesmo na mesma universidade que eu estudei. Só que parece que eu terminei primeiro, porque minha profissão primeiro, eu sou engenheiro agrônomo e matemático. Olha, eu saí exatas para ir para humanos. Né? E eu sou da época do Eduardo na Universidade Estadual do Piauí. E no Tribunal de Justiça, tinha nas quartas-feiras, ou começou na terça, uma coisa, botou para cá. Eram as terças primeiro. As terças primeiro. Depois mudou para as quartas. E começou ter a sustentação oral. Poucos advogados fazem. Todo dia eu estava lá assistindo, porque eu fazia muito. Demais. Fazia muito. E o doutor Eduardo lá, olhando minha sustentação oral e tal. E depois nós viramos amigos, porque ele ia lá todo dia, eu começava a conversar com ele. E eu acho que nós, não sei se nós já fizemos júri. São Raimundo. São Raimundo. Tem caso lá. E portanto eu tenho o maior prazer de estar aqui com a doutora Janete, é a primeira vez que nós estamos juntos. Quero agradecer a presença dela também. Não deixo de agradecer minha esposa, aquela mocinha ali, ó, tá ali.
Jaqueline, que é estudante de Direito. Quero agradecer aqui o Serventuário da Justiça, porque sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. Policiais militares, policiais penais, colegas advogados aqui presentes, familiares da vítima, caso esteja, familiares do acusado e outras pessoas que aqui estão assistindo esse jogo. Quero falar, é uma coisa que eu fico repetindo, uma coisa. Se eu pudesse, tem duas coisas no Código de Processo Penal que eu tiraria. E na Constituição. Esse nome de jurados. Porque esse nome de jurado é quem jura. Jurou, está acabado. É a mesma coisa da fé pública que ele falou daquele jeito. Eu fui funcionário público por 35 anos, doutor. Essa fé pública não existe. Não existe. Funcionário, não estou dizendo o caso aqui em concreto, mas dizer que eu sou funcionário público, eu tenho fé pública, tudo que eu falo é o correto. Isso é uma grande mentira. E não é assim. Não é bem assim. Mas não estou dizendo no caso concreto. Se isso aconteceu ou não aconteceu. Mas vamos lá. Um era chamado jurado. Porque vocês são juízes. Eu digo constituído, não é que a juíza togada, não, a Constituição não dá direito. Mas Vossa Excelência, a Constituição deu esse direito, esse poder de julgar o seu semelhante. 5 crimes. 5 crimes. E só. 5 crimes. E vocês são juízes aqui. Teve um promotor que passa a agradar. Eu ficava chamando Vossa Excelência. E ele disse, eu não chamo negócio de Vossa Excelência para agradar jurados, não sei o quê. Eu digo, doutor, qual é o pronome de tratamento para juiz? Vossa Excelência. Desde a hora que vocês sentaram aqui até terminar esse juízo, vocês são juízes. Se são juízes, tem que tratar como Vossa Excelência. Porque são juiz da causa. Foi um promotor que me disse isso, porque achava que eu estava agradando, chamando de Vossa Excelência, estava agradando os jurados para ganhar simpatia. E não é. É porque o pronome de tratamento para juiz e juízas, Vossa Excelência. E Vossa Excelência, na hora que fizeram o juramento, são juízes dessa causa. Quando terminar de se fazer aqui, vocês são juízes. E são juízes, tem que ser tratados por Vossa Excelência. É o que diz a língua portuguesa. Portanto, Vossa Excelência. A outra que eu tiraria, sentença de pronúncia. Sentença chama aquela ideia de você estar sentenciando alguém. Sentença de pronúncia. A pronúncia é só dizer, tu vai enfrentar o júri. Pronunciar é dizer. Não é sentença, decisão de pronúncia. Essas duas eu tiraria do Código de Processo Penal. Mas vamos lá. Eu quero agradecer a jurada, a juíza dessa causa, Ana da Silva Marques, o senhor Ivan Silva Costa, Fra Marion Carneiro Amanso de Araújo, Ana Cléia Pereira Lima, Diego Francisco Franco Ferreira, Emanuela Alves Pereira e Gelmar, é Gelmar mesmo? Gelmar Alexandre Grimalhão. Vossa Excelência, passando essa fase, nós vamos entrar aqui no mérito. Já falei muitas vezes para colegas advogados que a pior tese que nós temos no Tribunal do Júri chama negativa de autoria. Negativa de autoria. É péssima para a defesa. Mas neste caso hoje, eu vou levantar uma tese negativa de autoria. Porque o Ministério Público puxou o papel lá, que é como que eu tinha puxado o papel.
E ele não demonstrou, em momento algum, que esse rapaz participou desse crime. Eu vou falar primeiro em relação ao Leonardo, depois vou falar em relação ao Cremosinho. Tudo por parte. Vossa Excelência, o Cremosinho realmente deu depoimento. Mas quem foi que disse aqui, que chamou ele para uma entrevista reservada, para depois fazer o depoimento? Quem disse para Vossa Excelência aqui? O delegado. O delegado não tem que fazer entrevista reservada, não. Ele tem que ir direto para o depoimento da pessoa. E a pessoa e o acusado, ele tem que registrar o que o acusado diz. Tem nesse depoimento, tem, fala que ele já insinua falando no Léo. Já insinua. Agora, dizer, Vossa Excelência, eu não estou afirmando que eu não estava aqui no início, que não tem pressão para você indicar uma pessoa. Ora, meu filho acompanhou-me agora, e bom Jesus, eu daqui e ele de lá, que é advogado também. Diga quem foi que tu só vai ser acusado com ocultação de cadáver. Vossa Excelência, há uns anos aí atrás, Eduardo, em Bom Jesus, sabe quanto tempo tinha a delegada? 3 meses. Eu apresentei o rapaz que tinha matado o outro, e ele contou a versão dele, e ela escreveu. Arrancou o papel e disse, assina. Eu digo, doutora, quer isso? Quer isso? Rapaz, tudo que os amigos da vítima que foram para cima dele disseram era o que estava lá, que ia assinar. Se eu não estivesse lá. Aí sabe o que ela disse? É porque foi desse jeito mesmo. Ele tinha que assinar porque, doutora, a senhora não brinca comigo não, porque amanhã a senhora está na corregedoria. Eles falam comigo. Comigo. Dizer que em delegacia não tem pressão. Não estou dizendo que o caso concreto teve, que eu não tenho prova disso. Mas dizer que existe, existe sim. Existe. O delegado quer resolver o caso, logo existe. Não estou falando, doutor Gilmar, que o caso concreto aconteceu dessa maneira. Não estou dizendo. Mas, levar o cara. E outra coisa, o senhor sabe que no procedimento, que o senhor não falou aqui, os próprios acusados disseram que levaram ele no Rio. O senhor não disse isso aqui. E eu vou mostrar que eles disseram que levaram o rapaz do Rio. O que é que eles queriam levar ele no Rio? Se ele já tinha sido ouvido até pela magistrada. O senhor não disse isso. E eu vou mostrar. Vou mostrar no procedimento, o tal procedimento que eles abriram. Não tinha interesse, Vossa Excelência, desse procedimento ser positivo. Porque se fosse positivo, a investigação, a denúncia caía tudo por água abaixo. A realidade é essa. Agora, o procedimento foi aberto mesmo pelo Ministério Público. Eu não vou mentir. Agora o Cremosinho foi ouvido pelo Ministério Público. E os policiais mandaram um e-mailzinho para tu dizer o que foi. Eles vão dizer que torturaram ele? Vão dizer. Não botaram um e-mail, não, isso não aconteceu. 2 e-mails, dos 2. Mandaram 2 e-mails ao Ministério Público. Não, vocês estão corretos. Vão dizer. Vão dizer, e eu tenho uma prova aí que eles disseram que levaram mesmo. Por rir, mas era encontrar lá uma tal de uma moto. E o senhor sabe disso. O senhor não falou isso que eles falaram. E os e-mails estão aí. Os e-mails estão aí. Eu tirei os e-mails, a justificativa. Não, eles tinham que ser chamados lá perante a doutora Lenária e ser interrogados. Não era uma cartinha de e-mail que servia, não. E eles confirmam.
E eu digo aqui, desafio o Ministério Público, se ele não confirmar nos seus e-mails, que realmente levaram ele lá. Eu desafio. Portanto, Vossa Excelência, nós temos um depoimento sem o contraditório, sem advogado, e em momento algum, tem o delegado perguntando se podia ele depor fora ser um advogado. Não tem momento algum que ele diz isso naquele depoimento. O depoimento já vem dizendo, eu entendi, principalmente no Tribunal do Júri, eu tenho mais de 400 júris na minha vida. Eu entendi que ele já tinha falado com Cremosinho antes, pelas palavras que está lá no depoimento. Pelas palavras. Agora, Vossa Excelência, o acusado, como a doutora Patrícia falou no início, defende fatos. Os jurados julgam os fatos. O jurado não tem que agradar, doutor Eduardo, não tem que agradar o Ministério Público. O jurado não tem que agradar a defesa. O jurado não tem que agradar a família da vítima. O jurado não tem que agradar a família do acusado e nem os acusados. Tem que julgar os fatos. E eu desafio, tirando esse depoimento que ele vem falando que foi coagido, já aconteceu o caso, doutor Eduardo, que pode chamar o advogado do jeito que quiser, mas já tem caso que o Ministério Público diz assim, e por que você não disse para seu advogado? Quando diz, o advogado é chacoalhado aqui, fez o que fez com o advogado. Se o advogado não tivesse feito, hoje ele estava dizendo, bem aqui, e por que você não disse isso? Por que você não denunciou o Ministério Público para tomar as providências? Como teve um advogado que denunciou, o advogado não vale nada. Advogado não vale nada. A história é essa. Se não tivesse várias petições pedindo providência. Várias providências sobre o caso. Tem algum boletim de ocorrência? Tem algum boletim de ocorrência contra ele? Porque ele está acusando que os policiais cometeram um crime contra ele, crime de tortura. Isso chama calúnia. Tem algum boletim de ocorrência, ou mesmo um procedimento do próprio delegado falando isso? O advogado também, quando mente, ele responde por isso. Tem algum procedimento na OAB contra o advogado que fez aquela denúncia? Não! O advogado, quando faz esse tipo de acusação, o que ele disse aí, que o advogado fez tudo mentira. O advogado responde. Agora eu pergunto, cadê os procedimentos na OAB contra ele? Sobre o caso. Ficaram tudo pianinho. Agora, quem deu subsídio para trazer esses dois jovens aqui no Tribunal do Júri hoje? A polícia. O Ministério Público investigou. Aí ele dizer, não, vocês cometeram mesmo crime de tortura. Eu não estou dizendo que aconteceu ou não aconteceu. Longe disso, porque eu não acompanhei. Eu estou falando fatos. Fatos. Por quê? Por que não denunciou o advogado? Por que não denunciou o Cremosinho? Cadê? Não. Por que arquivou sem nenhum depoimento dos acusados? Mandou um e-mail. Aqui é a mesma coisa. Um assaltante de banco. Aí o delegado manda para lá. Tá lá, o cara assaltou o banco. Aí o delegado disse, eu vou mandar um e-mail para ele dizer se ele assaltou o banco. Ele vai dizer que assaltou o banco? Claro que não. Aí ele fala no e-mail, delegado, eu não estava lá, eu não fiz lá. Vai dizer por e-mail, sem ter um depoimento, uma cariação. Por que foi que não fizeram a cariação junto com ele? Ele depois
lá no Ministério Público. Chama aqui os policiais, vamos fazer a tareação. Mas não fizeram, porque neste momento ele já quer advogado. Nesse momento ele já quer advogado. Aí está a diferença. Não, um e-mailzinho para eles lá serve. Um e-mailzinho serve. Vossa Excelência, nós temos que julgar fato. Ah, isso aqui não existe. Existe, Vossa Excelência. Não estou dizendo que o cara... Mas o doutor Gilmar disse que existe. Ele reconheceu isso. Não estou falando, doutor, nesse caso concreto que eu seria irresponsável. Porque eu não tenho essa prova. Agora, tem procedimentos que deveria ter feito para sustentar a fé pública, como o doutor Gilmar falou. Como era? Meu amigo, vamos fazer a avaliação entre o acusado que está falando, na presença do Ministério Público e na presença do advogado dele. Fizeram isso? Não, eu vou mandar um e-mailzinho lá para o delegado e outro para o escrivão, e eles vão dizer, não, doutora, nós levamos ele para o rio, metemos um cacete nele, botamos dentro da água. Vai fazer isso? Não, é claro que disse, é claro que mentiram. Disseram que não, mas confirmaram que foram lá no rio. Isso foi confirmado. E o advogado pediu as câmeras de lá, para ver tirando eles pelo fundo. Jogaram no processo? Não. Ele disse aí e o advogado pediu. Pode falar do advogado quem quiser. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Não sei. Doutor Dimas, o senhor está dizendo que essa é a verdade. Não. Eu não sou hipócrita para dizer que isso foi verdade. Vossa Excelência, eu começo, antes de eu entrar nas minhas teses, eu começo a falar o que o Ministério Público falou. Ele disse que o cremosinho comprou esse chip 3 dias antes. Aí eu pergunto, qual é a prova que diz que foi 3 dias antes que comprou? Excelência, por favor. O senhor disse. Não. O senhor disse. Ele disse que ele adicionou. Não, doutor. Doutor, pelo amor de Deus. O senhor disse que ele comprou o chip e com 3 dias, comprou o chip 3 dias e adicionou por 3 dias, doutor. O que é isso? Eu copio isso aqui, doutor. O senhor falou que ele comprou o chip e adicionou, comprou o chip 3 dias e adicionou em 3 dias o menino. Pode ser, eu acho que foi mas o senhor falou isso. Eu boto aqui, eu copio, doutor. Doutor Dimas, se o doutor Notícia quiser melhor especificar ou esclarecer... Não, eu já me esclareceu que disse que adicionar. Se ele quiser falar, eu quero saber se ele quer falar. Você quer falar alguma coisa, doutor Dimas? Não, eu quero uma parte, porque assim, Não, acho que o doutor Dimas se Só um equivocou. minutinho, o senhor deixa, doutor Dimas, ele... E o senhor também não pode descer equivocado, porque eu copiei aqui. Não, doutor Dimas, o senhor vai... Não, Excelência, deixa para a minha réplica, eu rebato. Eu não quero atrapalhar o doutor Dimas. A coisa, Vossa Excelência, a coisa que eu mais achei bom no processo criminal, doutor Eduardo. Sim. Gravação. Bom. Gravação. Está lá gravado. Porque eu também posso me ceder e falar uma coisa que mais falou. Comprou 3 dias antes e adicionou ele 3 dias. Falou as 2 vezes as coisas. Mas vamos para lá. É porque eu copio. Eu copio o que o promotor fala. Dona Maria autorizou a extração dos dados do celular. Isso é legal. No meu entender, não é não. O celular é personalíssimo. Um celular, eu não posso olhar, mas eu estou dizendo isso aqui, mas depois eu posso olhar. Eu não posso olhar o celular da minha esposa, rapaz. Apesar que eu só estou brincando aqui, que eu posso. Mas eu não posso.
Para me olhar o celular dela, eu tenho que pedir autorização judicial. A dona Maria não tem poder. Vocês lembram que quando ele falou, tinha autorização, eu digo, aí ela era herdeira dele, podia fazer. Um tom de brincadeira, não podia. Nós não estamos aqui agora discutindo, nós não estamos discutindo agora mérito, estamos discutindo formalidade processual. Aqui, neste processo, as mensagens existem entre Cremosinho e a vítima. Tudo que ele mostrou lá existe, mas foi de forma ilegal. Foi de forma ilegal. Vocês já viram falar no fruto da árvore envenenada. Das árvores envenenadas. Está tudo envenenado. Porque o início para chegar nele foi ilegal. E portanto, Vossa Excelência, que o Tribunal do Júri, ele é soberano. Desde já, eu estou pedindo a absolvição dele por a prova que chegou nele foi prova ilegal. Já estou pedindo a absolvição. Não que ele matou. Eu não estou dizendo que ele não matou. Eu estou dizendo que a prova colhida para chegar ao Cremosinho foi uma prova ilegal. Extração de dados é da vítima? É, mas pegava a apreensão e pedia à juíza. Eu tenho certeza que a doutora Patrícia daria no mesmo dia. No mesmo dia ela daria. Mas não fizeram. Foi pelo lado mais fácil. Foi pelo lado mais fácil. E a doutora Patrícia, se deixasse para depois, ela decretava a prisão preventiva do mesmo jeito que eu sei que faria. Portanto, Vossa Excelência, eu estou pedindo a absolvição aqui, não porque ele não fez o caso, é porque chegou a ele através de prova ilícita. Foi prova ilícita, doutor Eduardo. Mãe não tem autorização de mandar ver celular de filho. Se um filho morre e tem um dinheiro lá na conta, a mãe pode chegar lá, ei, gerente, me dá, meu filho tem tanto aí. Pode. Tem que ter autorização judicial. Quanto mais a extração de dados para descobrir o crime. Não pode. É ilícita. A prova é ilícita. E por conta da prova ser ilícita, a defesa já está pedindo absolvição nesse sentido. Porque o juiz togado também, nesse caso, porque não pediu, não, eu vou pedir a prova ilícita para o julgador. Se fosse a doutora Patrícia que fosse julgar, eu teria pedido lá nos memoriais. Logo, a prova ilícita. Mas como quem vai julgar só Vossa Excelência, eu já estou trazendo a prova ilícita. Ninguém pode ser condenado por prova ilícita. E é como a defesa requer. Não estou discutindo nem mérito. Mérito vai ser lá na frente. Doutor, só um minutinho, tá? São 21 horas e 56 minutos. Tome ciência, dou ciência a todos que a comida da senhora Emanuela chegou. Eu pergunto, a gente vai pausar totalmente ou como é que as partes do festa? Doutor X, como é que o senhor... a senhora quer pausar? Como é que o senhor... A senhora já comeu? Não precisa comer, né? Não, eu acho que questão de humanidade, eu vou, sei onde é que eu estou aqui, eu passo. Tudo bem, é isso que eu quero saber. Doutor, você vai suspender ou ela fica comendo aqui? Então a gente suspende tecnicamente, como é que seria? Isso aí, a senhora se sente algo constrangido de comer aqui? Não. Para a gente Pode ser? continuar? Pode ser. Pode ser. Então, sem objeção, excelência, ela pode. Então pronto. Então, senhora Emanuela, não tem problema comer aqui? Não. Senhor... Entendi. E chegou os dois? Pois suspende um pouco. Então vai ter que estar suspendendo. Então vamos lá, são 21 horas e 57 minutos, está pausado, tá? Pausa. 21 e 57. Pois vai. É. Pode ir, doutor. Pode ir. O servidor. Pode, mano.
casa. Se eu tenho que falar com os agentes aqui. Eles vão contar o senhor. Ele pausou enquanto E aí tempo. vai comunicar com o Não outro. falou quanto tempo não. Eu comida aqui. Você vai ver O senhor não vai acompanhar ele. Eu não disse, quanto tempo não. Vê que ele já falou? 29 minutos. 29 minutos, só tá aqui. Meia hora. Tem que falar que eu consegui. Tá calor. Então, fica com o colete de válvula aí, fica com o colete. Se não, vai estar todo lixado. Se der o bintão, vai estar lixado. Certo? Tem que botar o bintão aí dentro. Não tem problema. Sim, né? Uma ordem para segurança. Será que quando a gente comer biscoito, ele Certo, então volta a ficar com a palavra, continuar aí o uso do tempo. O senhor volta a ter o tempo às 22 horas e 16 minutos, tá? Para a continuidade aí das 2 horas e 30 minutos. De acordo com a disposição aí e a organização pronta, depois técnico do Eduardo e doutora Janete. Fica na vontade aí para dispor do tempo de 2 horas e minutos, já com o desconto aí do tempo que já transcorreu no começo ali. Tá, no pausando, isso foi 21 horas e 57 minutos, depois pausou? Certo. E ele tinha começado aqui horas? 21 e 28. 21 e 28, certo? Então eu estudava com 30 minutos exatamente, Dimas? 29 minutos, tá? Então você tem Certo. 2 horas a partir de agora, 2 horas e 1 minuto, bom? Então são Retomando. 22 e 16, o senhor fica com a hora até? Até? meia-noite e 17. Exatamente, meia-noite e 17. Certo? Pode ficar à vontade. Eu vi também do Ministério Público dizendo que o seu Marcos Vinícius, por deliberação do seu Leonardo, foi montando a artimanha. Vossa Excelência, existe mensagem do seu Marcos Vinícius para a vítima, para a compra de uma droga. Isso é fato. Isso é fato. Mas onde é que entra o Leonardo aqui, doutor Eduardo? É só suposição do Ministério Público. Onde é que nessa mensagem, que eu vou dizer também que ele botou uma mensagem aí, diz, aqui os dois, não tem nenhuma mensagem nesse sentido. E eu desafio. Se o Ministério Público trouxer uma mensagem entre Eduardo e o Cremosinho, ou Eduardo não, Leonardo e o Cremosinho, ou Leonardo e a vítima, eu peço, contenho o Leonardo. Ó, que desafio para você julgar?
Ele vem lá e diz, está aqui uma mensagem. Não desafio. É muita coragem da defesa, não é? Porque se ele trouxer, eu estou pedindo para condenar. É muita coragem da defesa. Mas ele não tem. Ele não tem. E não quer. E não quer admitir que não pode colocar o Leonardo na cena do crime. Vossa Excelência, eu tenho aqui uma coisinha para vocês. O Ministério Público diz que o recibozinho não tem nem o nome dele. Pois eu vou dizer que tem. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Eu vou marcar aqui. Não marquei todos, não. Qual a ideia, doutor? E a página dos autos? O ID tá juntado aí que o senhor já viu, que o senhor disse várias vezes. Me dá bem um. Me dá bem um. Não, um marcador de texto. Marcador de texto. Eu vou pegar aqui, minha senhora, eu vou botar o valor aqui. Eu pensei que eu tinha colocado. Aqui é Leonardo. ID CPF. 77669389, página 1. 77. 669389, página 1. É a folha 2099 do PDF completo. Ele disse que não tinha nem o nome. Aí tem conta, tem nome e o valor. Disse que não tinha. Mas aqui está o nome, conta, CPF e o valor. R$16. Vossa Excelência, aqui foi dito, olha, aqui foi dito que não tinha, no recibo não tinha nem o nome dele. Está entendendo? E aqui, quem vai desconfiar agora não é o primeiro advogado. Quem vai desconfiar é o doutor Dimas mesmo. Tem esse recibo, chegou nas mãos do delegado no tempo do caso, mas esse recibo tira o Leonardo da cena do crime. Servia para ele? Não tem. Excelência, questão de ordem aqui. A defesa juntou esse recibo dia 17 de junho. Dia 18, 2 dias, 19, feriado. E dia 20, recesso. Recesso não, doutor. Ponto facultativo, doutor. Ponto facultativo, doutor. Doutor, o senhor está com medo da prova? Mas só um minutinho, Todinho, esse Calma, doutor. Só um minutinho. Esses documentos eu tinha entendido lá naquela hora que o senhor falou assim, não, eu não sou Documento menino, tô eu agora. juntei esse documento bem antes. Como é que a defesa... Bem antes. Mas eles estavam usando antes. Não. Eles estão reproduzidos agora, não? Tá aí, no Dia saldo. 17 de junho. 17. Entendi. E... Que dia é hoje? 23. Mas, doutor, a data que ele juntou, 17 de junho, né? Os dias úteis. Vamos contar, hein? O Ministério Público trabalhou de... Mas o Ministério Público teve conhecimento que dia dessa juntada? Tu tem conhecimento hoje. Entendi.
Vamos lá então. O artigo 479 diz o seguinte: durante o julgamento não será permitida a leitura do documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos. Esse documento, pelo que eu entendi, naquele momento lá na fase que não estávamos entre os debates, já existia algum comprovante. Esse comprovante Não existia, não. não existia. É isso que eu vou questionar. Porque beneficiava o acusado. Entendido, Adilson, mas me escute. Esse documento já estava em alguma fase do processo ou não? Não. Eu juntei. Juntei. No prazo legal. Fora do Pois é. prazo também. No caso No prazo legal. No prazo legal. O doutor diz, esse E sem documento... intimação do Ministério Público para apreciar. Tá, esse documento... Isso, sobre isso está precurso, doutor, porque perguntou se a juíza perguntou se tinha alguma coisa que você ia Unidade manifestar. absoluta, Excelência. Sem precisão. Oi, doutor. Doutor, o senhor manda registrar minha ata. Tá, doutor Dimas, eu preciso tomar ciência de alguns pontos aqui. É o seguinte, esse documento o senhor tem ele desde quando? Eu peguei agora. Não, desde quando o senhor tem acesso a esse documento? Esse documento eu fui ter acesso agora, no dia 17. Eu preciso da data. No dia 17. Certo. Porque eu. Qual era a possibilidade desse documento existir antes do dia 17, pelo menos que o senhor tenha acesso a ele antes do dia 17? DP, Isso, o senhor ter acesso, poder acessar ele, ter... eu não tinha, porque apesar de que foi entregue lá, não foi juntado aos autos. Aí eu entrei em contato com o Leonardo e a mãe dele, perguntando se tinha como. Ela disse assim, não tem como, porque a dona lá disse que não tinha, a polícia disse que não era para entregar nada. Eu disse, mas minha senhora... Esse aqui agora, eu escutei lá no depoimento, mas eu quero saber o seguinte, o banco de dança data ou foi antes usado pelo foi? Não, eu disse para ele, olha, você pode pegar no seu extrato que vai estar lá. E ele pegou no Em algum extrato. momento você falou assim, eu pedi um negócio de 5 anos para trás. Não, é porque eu fui dizer para ele que se ele quisesse, encontrava, porque eu peguei uns extratos da minha conta. Não é o caso em aqui, cinco, né? não é o caso, não. Certo. Em 5 anos, Tudo eles bem. podiam procurar. E ele procurou e encontrou. Certo, vamos lá então. Aí esse documento o senhor conseguiu aonde, com quem? Só uma questão. Com o próprio acusado. Não, vai parar. Com o próprio acusado. No momento aqui da... Agora... Com o próprio acusado. Porque ele pensava que não achava. E eu disse, acha, se você for lá no seu conta, lá no dia 14, você vai achar. Se você realmente fez. 2 minutos, tá? Só um minutinho. Esse documento, quem foi que deu, 17 de junho? Quem foi que deu esse documento? Eu perguntei, olha, esse recibo não está no processo. Eu já tinha visto o processo. Aí a mãe dele disse, mas doutor, a primeiro momento me deram um, mas apagou. Fui lá de novo, a dona disse que não podia, porque a polícia disse que não era para entregar nada. Aí veja bem, aí isso foi no dia 17. Mas esse documento, quem foi que lhe deu? É o banco ou ela está atrás? Não, no extrato dele, no aplicativo dele, ele tira. Entendi. Qualquer um tira. Entendi. O documento não está lá os autos desde que dia? Dia 17. Entendi. Vamos lá então. Aqui, pelo Google, né? O que é que se diz aqui? O ponto facultativo, ele conta ou não com dia útil? É dia útil ou não é? É dia útil. É facultativo, quem quiser trabalhar, trabalha. Poxa. O Ministério Público foi dispensado do seu expediente oficialmente. Entendi. É porque é o Não, seguinte, é prova surpresa pra mim. Não, escute. É porque assim, não é caso de unidade e eu não vou, no caso que contra o que a defesa já fez, que a gente vai apresentar. Porque pra mim aqui na pesquisa diz o seguinte, ponto facultativo, como é que você trabalha com isso, né? E aí, suspende mais prazo. Não foi dado como feriado. Foi não, foi o mesmo. expediente teve. Se o Ministério fez uso ou não do expediente em si ou não, mas era possível ter. Assim como é possível o Judiciário ter expediente. O tribunal não decretou como feriado, né, no caso ele colocando junto, mas colocou como facultativo, ou seja, vai quem quer ou faz trabalha quem quer. E aí para isso, né, eu não tenho como inventar agora
e dizer, não, mas o Tribunal de Justiça do Piauí colocou facultativo com Porque isso. esse aqui o senhor pegou É realmente dia anterior, né? não Assim, das útil. movimentações anteriores. Porque Esse aqui para foi o do processo, ele dia está com dia útil, já que foi que tirado o não print teve do nenhuma dia, decisão, entendeu? determinação do tribunal dizendo que aquele dia não ia ser útil. Era facultativo, mas não disse que não era útil. Tudo Falou bem, é Celeste. facultativo. Só tudo bem? registro então em ato que o Ministério Público está se resignando, porque foi Bem, votado Deixa aí, porque É, ele na já sua tinha. conta, na o minha senhor conta entende aqui, que não foi pelo comprado dia do... uma petição de 100 para Entendi. notificar o Ministério Público nada. Então, Entendi. vamos Só que o ver processo como vai. eletrônico, as partes podem devem estar acompanhando justamente esses casos 479 do CDP, que inclusive o juiz repete esse artigo ó, desde o 432, juiz, ó, cuidado com o 479. Ó, qualquer documento, cuidado com o 479. Então as partes podem devem acompanhar. Então não tem nem servidor para estar intimando aí. Ó, tá faltando um dia útil. Não, tem eu poderia, dois, poderia três. pelo menos ter dado vista ao Ministério Público. O Não, Ministério mas Público não tem eu como não ficar tenho toda hora servidor pra isso. consultando os autos. Mas é que nem tem um servidor para isso. O processo é eletrônico. Pois Cada é, parte mas pode tem que- deve acompanhar. Mas deve ter os prerrogativa dias de ser dado Não, vista. tudo Assim como a bem, defesa. mas o processo não é mais com carga. Ah, o servidor, faça carga. Não, eu quero só, Excelência, para não Tudo bem? atrasar mais o Não, feito. tudo bem, mas... Só que eu fica quero- registrado em ata, que foi Tudo digitado bem. fora do prazo segundo o Ministério Público e não foi Bem. dada vista a acusação para ser manifestada. Entendi. Processo eletrônico, a acusação é ciente do artigo 479, não é norma nova, é uma norma bem antiga. Lá está previsto os 3 dias úteis, as partes podem estar acompanhando e fiscalizando esses prazos e o que são juntados dentro desse prazo ou a posteriori. Inclusive, antes de começar aqui a instrução e o julgamento que quase está se finalizando, e também a não observância da tese principal da acusação, que seria não observar o prazo dos dias úteis. Aqui é um dia tal como facultativo e não é declarado como dia não útil, é apenas como facultativo, não significa não útil. Então é considerado assim o prazo e a defesa está com razão em continuar apresentando esse documento. Pois pronto. Só a questão do tempo aí, doutor, com ela. Do tempo. Ela toma o tempo. Certo, então, doutor Dimas, o dia que o senhor juntou foi dia 17 de junho, né? Uhum. Inclusive, até eu acabei de dar uma decisão, falando de um prazo, sobre um pedido de adiamento de um júri, que foi feito também no dia 17. E aí, eu considerei lá que, como é no dia 17, doutor disse, o prazo daquele dia estava um pedido, e aí sim, tem que ir vídeo para o Ministério Público, não é isso? Assim como esses Vai se documentos. manifestar. Pois é, mas aquele ali é um pedido de adiamento. Paridade de armas. Pois é, mas aqui dos dias úteis, o promotor de justiça pode deve estar controlando os prazos. Com o fiscal da obra e o fiscal de tudo está acontecendo. Excelência, o Ministério Público não tem como. Diante de Pois quase é. mil processos aqui, ficar abrindo processo mas para é saber uma se tem. fase. Porque Foi não juntado tinha com a alta da julgamento, eu vou defesa. perguntar, tem alguma questão de ordem, algum Alguma petição, pedido alguma que não está manifestação. apreciado ou que vai ser preciso apreciar, a defesa não vai dizer coisa não. A defesa vai ficar Sim, lá mas- quietinha, não, não, tudo bem. eu observei meu prazo, Ela é porque meio ele está se surpresa, exigindo, mas não tem problema não. não é surpresa, certo? Então vamos lá. Só quero que eles tenham ato. É. Sim. Agora voltando ao prazo, voltando ao tempo, tá? 22 horas e 30 minutos. Vou parar de 22 horas e 22 minutos até 22 horas e 30 minutos, tá? Só que eu estou em ato, né, Excelência? Marcos Vinícius, por determinação de seu Leonardo, foi montando a artimanha. Aquelas ligações, tal. E eu desafiei o Ministério Público se tem alguma mensagem. Porque como é que eu estou mandando matar um cara e eu não tenho uma mensagem para esse cara? A única prova que tem é que tem tá salvo nos contatos dele o nome de Leonardo. A única prova. Já nem o do Leonardo tem a salvo o do Cremosinho. Salvo. Meu amigo, se for assim, eu tenho muito cliente meu que já saiu da prisão e já homicidas que está aqui no meu celular. Quer dizer, se ele matar um lá, porque está meu nome lá, registrado no celular dele, ou o meu no dele. Eu matei o cara. Isso é prova para condenar uma pessoa e botar uma pessoa para passar 20 anos na cadeia? Isso é prova? Agora, Vossa Excelência, essa historinha, quem está bem aqui ouvindo, eu que tenho experiência com isso, se for para absolver, eu absolvo. Por que eu trouxe a prova e ele brigou para não ser mostrada as provas para o jurado? Eu trouxe a prova quase doida. O Ministério Público ficou possesso
doutor, eu trouxe uma prova e eu vou reconhecer essa prova. Por quê? Não diz que pede absolvição? Como é que você diz que pede absolvição e quando a defesa traz a prova? E Vossa Excelência, uma coisa muito no direito penal, o ônus da prova é da acusação e quem trouxe a prova da inocência desse rapaz foi a defesa. Foi a defesa. Quem tinha que provar era eles. Quem tinha que provar era a Polícia Judiciária. Quem tinha que provar era o Ministério Público. E quando a defesa traz, fica todo... Que é isso? Esse é que é o Ministério Público que pede a absolvição de uma pessoa? É esse? Não, Vossa Excelência. Porque se eu tivesse esse pensamento que pedir absolvição, rapaz, eu não vi essa prova, e essa prova a defesa trouxe, e aí eu vou pedir absolvição. Por que não? Está pedindo a nulidade. Nulidade da prova. É esse que o Ministério Público diz que pede absolvição? Não, Vossa Excelência. Portanto, Vossa Excelência, eu aqui, até agora, não cheguei nem no mérito. Quantos minutos aí, doutora? O meu? Eu não sei como é que ficou a questão do tempo aí, quanto é que... Eu não sei como é que ficou a questão do tempo, doutora. Começou de horas, tá? Foi devolvido a ele. O seu tempo ia finalizar às 00h17. Aí o senhor teve aí um acréscimo de 9 minutos. Então ficamos 17, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 00h26 aí, tá? São 22 horas e 25 Mas é 2h30? Oi? É 2h30? Isso. Excelência, a questão de ordem. Aqui a portaria 871 2025 do TJPOI elenca aqui os dias. Isso é ponto facultativo, né, no seu artigo primeiro. Ponto facultativo. Eu fui funcionário por 30 anos. Ponto facultativo, se eu quisesse trabalhar, eu trabalhava, rapaz. Que é isso? E aqui no artigo 2º... Já diz assim, ponto facultativo, não se discute isso. Deixa eu terminar aí. Se eu recorro... Questão de ordem, doutor. Não é questão de ordem. Se eu vai pedir a parte... Que é isso? Aí que elenca aqui no artigo 1º, a senhora pode até constar aí, Vossa Excelência. Artigo 1º elenca aqui os dias de ponto facultativos. Tá vendo aí? É o que pede a absolvição. Doutor, o senhor deixa eu manifestar, é uma parte. Doutor, quem está com a palavra sou eu. Se eu não tenho aqui direito à palavra, não. Se eu quer uma parte, pede a juíza. Eu estou pedindo a ela. Isso é a parte discutindo portaria? É a parte. O senhor está discutindo mérito aqui? O senhor está discutindo portaria lá do Ministério Público, doutor? Portaria do TJ, doutor. Do Ministério Público ou do TJ, você pede a parte para discutir mérito da causa. Não portaria, doutor. Que é isso? Excelência, só resiste que tem essa portaria que fala que nesses dias, ponto facultativo extraordinário, os servidores judiciários não haverá expediente. Certo? Entendi. É o que eu expliquei. Não significa dizer que não seja o dia. Não, era só para registrar para constar em ata. Tudo bem, registrado, está constando. Só isso. Tá? A decisão está mantida ainda, principalmente porque deveria as partes acompanhar esses casos aí. Eu não teria nem servidor, nem se fosse dia útil mesmo, eu não iria nem servidor para estar intimando, não documento. O processo eletrônico, as partes podem deve estar acompanhando, principalmente Não, acompanhar da contagem do prazo. a fio aí que é juntado aí nesses dias, tá bom? Tudo bem, mas a contada é isso mesmo, pelo Google aqui, tá? Essa questão do ponto facultativo, e ele não está dizendo que é um dia não útil, tudo bem? Tudo bem? Vossa Excelência, Ele juntou tudo. vocês sabem que os celulares deles foram apreendidos? Um dos dois. Agora trazer. Ora, o Léo. Só um minutinho. Oi. Inclusive, realmente, se tivesse processo que era com carga, só ia ter como fazer cargas e servidor tivesse expediente. Não é o caso. O
Porque é um processo eletrônico. É eletrônico. Independentemente se fosse ou não um dia. Não é considerado não útil, mas não precisava o servidor estar lá cumprindo esse ato. Isso Esse é o é processo só eletrônico. para registrar em ata essa. Tanto que ainda hoje existe processo físico, e aí sim, se fosse um processo físico, Aí talvez sim. precisaria realmente ter Porque não tinha expediente para servidor. fazer a carta. Né? Não teria como, não tinha dado tempo, realmente. Né? Mas não é o caso, que é um processo eletrônico, certo? Então vamos lá. Vossa Excelência, o celular do Cremosinho, doutor Eduardo, e o do Léo, eles foram apreendidos. Está entendendo? Aí vinha aqui o Ministério Público dizer que o Léo é esperto de coisa e apagou tudo e fez tudo. Vossa Excelência, quer dizer que o Léo é mais habilitado para fazer uma coisa no celular do que a Polícia Científica do Piauí. Se foi, pode fechar as portas. Pode fechar as portas. Porque o Léo, aqui do Uruçuí, Ludribiá, a Polícia Científica do Piauí, pode fechar aquelas portas. Porque o Mauro Cid, com a inteligência que tinha, Mauro Cid, apagou tudo. E eles puxaram tudo. Aí vem com essa história. Léo, você tem que ir para a NASA. Tem que ir para a NASA. Porque a Polícia Científica não pode puxar teu celular, puxar teus mensagens do celular e do celular do Cremosinho. Pode ir para a NASA, porque você é um gênio. E pode jogar essa Polícia Científica. Pode mandar. Porque não tem condições. Um celular, não é nem, talvez não seja nem iPhone. Celular comum. E não tem condições. Aí eu volto atrás. O ônus da prova é da acusação. A acusação é que quer buscar a prova. Agora, por quê? Porque quando se trata de um golpe de Estado, que tem figurões da polícia, investiga tudo e se discute, mas não, até os dois coitados, a gente diz, faz um relatóriozinho e aceita. Nem o disco rígido daquelas mensagens dele aqui está aqui. É um relatório. Relatório não, Vossa Excelência. É um print que eu não sei fazer, mas minha mulher sabe. Ele fez um print. Foi só um print da conversa. Aí eu sou especialista em física, não sei o quê. Um print que todo menino velho sabe. Menino de 2 anos sabe fazer print. Aí é um print das conversas. É um print, não disse que não é um print, não. É um print das conversas. Doutor Eduardo, não é relatório, não, é um print. Olha isso, não é? Ok, doutor. Aí o mais importante é esse. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se eu fosse um delegado, a primeira coisa que eu fazia era jogar na loteria. Era que ganhava. A primeira coisa que ganhava na loteria. Ora, não tem os autos em lugar nenhum que o pagamento da morte do rapaz era a arma. Ora, se fosse a arma, onde é que o Ministério Público não tinha colocado motivo todo? Que é paga, esse é o objetivo. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, diz que se for por paga já é qualificadora. Por que não tem essa qualificadora? Aí o Ministério Público disse, a paga era a arma. O Ministério Público não, o delegado. De onde foi que ele tirou isso? Onde é que está isso no processo? Devia jogar na loteria e ganhava. Vossa Excelência, direito penal, não se condena ninguém a 20, 30 anos por presunção, não, Vossa Excelência. Não pode condenar ninguém por presunção, não. O Ministério Público desdobrou para jogar esse rapaz na cena do crime. Eu fui acompanhando, Vossa Excelência, Jaqueline,
no 14 que eu tenho para as mensagens. Isso aí, isso aí. Portanto, Vossa Excelência, eu acho que eu tenho pouco tempo, porque eu acho que devia ser 4 horas. Por quê? Porque esse meu tem 14, o número é 14, que é as mensagens. Vossa Excelência, o direito penal é muito sério. Não, é que eu boto 14 no meu. Nesse amarelinho tem 14. O número é 14. Tem certeza que é o 14, doutor? Hein? Tem certeza que é o 14? É 14. Aqui. Vossa Excelência, ninguém pode condenar ninguém por presunção. E quem é que tem que produzir a prova? Quem é que tem prova? Eu digo, tem 4 horas? Não. Mas se fosse pelo código, nós sentávamos ali, nós ali, e o Ministério Público provava. Ele fez o que fez para trazer esse menino para a cena do crime. O Leonardo. Não conseguiu. Quando eu trouxe a prova, que era ele que tinha que trazer, olha o xilique que deu. A prova que ele estava nessa hora. Aí, doutor, mas essa hora, qual é a hora que está aí dizendo? Que é 14, 21 e 59,50. Segundo o Ministério Público, 21, tá aí a data e o horário. 21, 59 e 50. Vossa Excelência, o crime foi depois, pelas mensagens aqui, o crime foi depois de 21 horas e 30 minutos. Porque ele conversou com ele antes. Agora eu lhe digo, essa adega fica no aeroporto. Ele estava lá com a mulher dele. Vamos raciocinar. A saída de Belete, que aconteceu o crime. Deu tempo ele deixar a mulher dele em casa e se encontrar com o cremosinho e matar o rapaz e estar lá na cena do crime? Não tem. Aqui podia até o jurado dizer não, mas ele só fez mandar. Sim, eu concordo. Se só ele fez mandar, ele podia estar no Japão, em qualquer lugar. Mas o problema é que a denúncia do Ministério Público, o indiciamento do delegado, as alegações finais do Ministério Público, disse que ele estava junto. Aí foi o erro grosseiro do Ministério Público. Por quê? Eu não estaria dizendo, aqui não provava nada. Aqui não provava nada. Porque eu podia estar lá, nessa adega, e ter mandado matar o cara. Pode. Mas o problema é que a denúncia disse que ele estava junto. Lá na hora do crime. Aí não dá. E eu posso até pensar que poderia ter dado. Se esse rapaz fosse primo ou filho do Buda. Disse que só Buda estava em 3 lugares na mesma hora. E eu acho que ele não é. Excelência, eu vou pedir a não manifestação do pessoal da plateia, Entendi. com risos, com deboches. O senhor perguntou quem foi? Pelo que eu verifiquei, ele ter sido a mãe do acusado. O senhor confirma isso? Não, foi o advogado que o Jean Carlos está... Rapaz, você está com um problema com esse advogado. Eu estou vendo. Eu só tinha visto a mãe. Aí, Sim, vamos continuar. Tá, só um minutinho, Candinho. Você vai ficar um alerta, senão vai realmente precisar sair bem rápido, bem? Certo. Eu queria só perguntar se está querendo nulidade. Defesa também, caso independente de qual resultado vai ser, mas facilita para qualquer um dos dois que não estiver contentes, né, anular esse julgamento, anular todos os trabalhos, tá? Então, respeitar os trabalhos, para a gente não ter
um outro trabalho depois, né? Até 0 horas da noite, né? Porque a gente vai chegar 0 horas da noite hoje. Então, a gente respeitar isso, para não ser. Portanto, pode, doutor. Pronto, senão vai ser de não, Portanto, Vossa Excelência, se tivesse, se o Ministério falou, não, ele mandou, mas ele não estava lá, isso aqui não provava nada. Porque eu posso estar no Japão e ter mandado matar um cara aqui no Brasil. Mas o problema é que tanto o delegado como o Ministério Público disse que ele estava junto com o Cremosinho lá. Não dá. Não dá. Não dá dele estar lá com a mulher dele fazer o crime. Se o próprio Ministério Público disse que o crime foi depois das 21 horas e 30 minutos. Não tem condição. Se dissesse, não, ele matou, mas ele não estava lá, ele mandou matar. De onde foi que tirou que o pagamento era uma arma? De onde foi que tirou? Vossa Excelência, nós temos 2 bens jurídicos principais. Um é a vida, que o Wesley perdeu, eu reconheço. E o outro é a liberdade. Vocês lembram que eu perguntei, doutor Eduardo, você tem 100% de certeza como isso aconteceu? Ele disse, não tem. Eu digo, quantos por cento você tem? 90%. Quer dizer que vocês vão dar os 10% para condenar o Leonardo? Os 10%, se a lei diz que você tem para condenar uma pessoa, tem que ter 100% de certeza. Se o próprio delegado que investigou o caso, ele não tem 100%, diz que é só 90%. O jurado que vão dar os outros 10% para condenar? Acho que não. Doutor Eduardo, em relação eu acho que eu já provei que não era eu que ia provar em relação ao Leonardo. Eu já falei, olha, esse documento é aquele que ele diz, ó, aqui está todas as conversas. Aí ele citou o Cremosinho e o Leonardo. Essa conversa não tem Leonardo, rapaz. Não tem Leonardo, que é isso. E eu vou ler para vocês. O delegado respondeu, doutor, naquela hora que eu perguntei se tinha alguma conversa travada. Ele Não, claro, ele respondeu. entendeu? Mas é porque botou aqui, o promotor botou esse papelzinho bem aqui que eles viram. Aqui o tanto de conversa deles dois. Citou o nome do Leonardo. E não tem. Não tem, exatamente. E eu peço, se o Ministério Público tiver uma conversa do Leonardo com o Cremosinho, como é que eu vou matar uma pessoa? Você vê aí todo dia na televisão. É descoberto porque tem ligação entre mandante e executores. Como é que eu mando matar uma pessoa e não tem uma ligação para dizer, olha, o negócio foi feito, vai fazer que hora, vamos fazer que hora? Não tem. Vossa Excelência tem que julgar fatos. Fatos. E os fatos foram o seguinte. O Cremosinho, estou entrando na defesa do Cremosinho. O Cremosinho é uma pessoa usuária de droga. Vocês viram? Quem vendia para quem? Não, era a vítima vendendo para Cremosinho. Isso aqui está dizendo isso. Certo? E aqui é que vai vocês entenderem o caso. O Cremosinho quer comprar uma droga para curtir. Quem é que vende para ele toda semana? Olha, eu não quero denigrir a imagem do Wesley não, que o Wesley é vítima. Deixar bem claro, mas eu tenho que falar o que aconteceu. Eu não... Quem vendia para o Cremosinho? O Wesley. O Cremosinho pede a droga. Pede a droga. E combina para pagar R$100 em dinheiro e 100 no Pix. 5 gramas. Quando chega lá, o Wesley diz só vende por 250. Cada porção, R$50. Ele disse, mas você me chamou aqui, não era 200? E começaram a discutir. E o Wesley veio para cima dele.
O Wesley veio para cima dele. E ele acabou de dizer que só andava armado e atirou. Vossa Excelência, vocês estão pensando que o Cremosinho, eu estou dizendo que ele é santo? Não, mas vocês estão julgando esse processo. Vocês não estão julgando como o Ministério Público diz, olha, vão acreditar nele ou nos policiais que eles... tem policial que responde não sei quantos processos, eu não vou nem chegar nesse detalhe. Nele, que já foram condenados. Ora, isso não quer dizer nada, não. Porque vocês vieram aqui para julgar esse processo. É como eu disse, Vossa Excelência só julga 5 crimes. É homicídio, infanticídio, induzimento a suicídio e aborto. E antes, que todo mundo chamava feminicídio, que não tinha um crime de feminicídio. Não existia. Existia uma qualificadora do homicídio, do feminicídio. Mas hoje tem mais um feminicídio. É um crime autônomo agora. Só é 5. E, quando chegou lá, o outro era mais forte. Ele era bem mais bem quando eu conheci ele. Ele rodou muito lá na penitenciária. Foi para cima dele. E ele atirou. Ele não está negando isso, não. Ele não está negando isso. Portanto, Vossa Excelência, só para vocês verem a dinâmica, o aparelho, olha, modelo Moto E6. E a polícia do Piauí não dá de saber mexer com isso aqui. Marca Motorola, olha, Motorola. Foi localizado no local do fato, juntamente com a motocicleta, piloto tal. O mesmo foi recolhido, seguindo todos os procedimentos de praxe e encaminhado para a Polícia Civil. Diante da possibilidade de que o conteúdo do aparelho pudesse auxiliar na elucidação do fato, a mãe de Wesley prontamente autorizou a extração. Aquilo que eu falei, ela não tinha poder, só a doutora Patrícia, que nessa época tinha para autorizar a extração. Né? Analisando as conversas via WhatsApp, um diálogo de Wesley e Márcio Vinícius. Não está falando de Léo. Em terminal tal. Aí diz assim, às 13h38, Vinícius envia uma mensagem perguntando cadê a coisa boa. O Wesley responde, tem. Em seguida, Vinícius questiona se tem na G, se está vendendo no grama. Se tem na G, no grama. Né? Ele botaram de parede, isso aí é verdade. Ao que ele responde que sim, tem. Vinícius então pergunta, quanto a 5? Ou seja, qual seria o valor das 5 gramas? O Wesley responde que é 200. Olha, está aqui, rapaz. É 200. Vinícius ainda indaga ao Wesley se é da boa mesmo, se referindo à qualidade e pureza, afirmando adiante que vai querer as 5 gramas. Confirma-me, combina a marcação um lugar para que possa a droga. Aqui, 200. Está batendo ou não está? Quando chega lá, essas conversas aqui, eles dois conversando, né, na venda da droga. Aqui não tem Léo. Vinícius diz ao Hélio que sua droga acabou e está esperando alguém lhe levar R$50 que resta para completar o valor. Quando o cara traz os 50. Já estão pesadas, além de afirmar que está com o dinheiro. Às 21h29, Vinícius envia uma mensagem de voz para o Wesley, perguntando aonde está e afirmando com R$100 em espécie e R$100 em Pix. Pelo amor de Deus! Esse menino está mentindo. Isso aqui é nas mensagens. Nas mensagens. Olha. 21h59. Aqui 21h32, estão conversando. O Wesley diz a Vinícius, por meio de mensagem de voz, a sua localização. Quer dizer que ele está tão longe. 21h32, eles já estão conversando. Portanto, nem foi 21h30, como está na denúncia. Porque eles já estão conversando aqui, ó.
que irá levar 5 gramas para o Cacique, bairro do Portal, lá curtir. E pergunta se o Wesley não poderia se encontrar com ele no entrocamento. Eles estão 21 horas e 32. Eles não estão juntos ainda. Não estão juntos. E já está, aí o outro, que já está no local. O S fica desconfiado e pergunta a Vinícius, não é BO aí cima não? Não, moleque doido. Responde. Vinícius pergunta ao Wesley onde ele está. E ao que responde, por esse está próximo à casa daquele. Aí, inclusive enviando uma fotografia. Ele enviou uma fotografia para ele. Depois de 21 e alguns minutos. E aí, Vinícius responde, Wesley, não tem BO não. Aí Vossa Excelência, aqui, que está no local, pois levará droga para um cabaré no Cacique. Foi o que ele falou aqui. Vinícius reforça que está esperando no local. E apressa o Wesley. Vem, que eu estou subindo logo. O Wesley então diz que enviará sua chave Pix. Adiante o pagamento, pois não quer ficar parado na rua. O Wesley então encaminha 2 chaves Pix e avisa que Vinícius faça logo o pagamento e lhe encaminha o comprovante, avisando que já está a caminho. Às 21h36, olha, às 21h36 já estão conversando. Lembra do pagamento que esse rapaz fez lá? 21h36, já estão conversando, né? Espécie, mandando que havia afirmado anteriormente, novamente pedido para que eu mesmo se apressasse. Às 21h40, enviou mensagem de voz, a última mensagem do diário, informando a Vinícius que já se encontrava no local combinado, em trocamento, e pergunta pelo mesmo. O rapaz cremosinho, já estou bem aqui na estrada. Quer dizer, 21h40, está tão passando na estrada. Não tem sentido desse rapaz ter pago lá, ter ido, e era uma mulher, ter ido deixar a mulher dele, nem se fosse direto. Não tinha sentido que não chegava. 21h40, estava conversando. Vossa Excelência, aqui é o que eles estão conversando. Eles estão conversando, os dois, não tem nada de Leonardo. Pois bem, vocês escutaram que o Wesley dizia, não é BO não? Ele falou assim, não é BO não? Pois pronto. Eu quero ver aqui o relato. Denúncia. E eu quero... Não, o relatório final. Relatório final. Vossa Excelência, a lei diz, homicídio, matar alguém. É a regra. A regra é matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Mas até hoje eu não vi o Ministério Público botar homicídio simples. Quando ele não tem nada, ele inventa um fútil. Neste caso aqui, o Ministério Público botou 2 qualificadoras. Vocês lembram aqui, nessa parede aqui, o Ministério Público exaltou o relatório da polícia? Vocês viram ele exaltando o relatório da polícia? Viram. Pois o relatório da polícia, ele diz
ele diz o seguinte: indicia os dois por homicídio qualificado sem dar direito de defesa à vítima. Só. Concordo com o Ministério Público, mas como é? Eu concordo que o Ministério Público dê a denúncia para mim. Eu quero que é o recebimento da denúncia. É denúncia. Eu concordo que o Ministério Público ele não está vinculado ao inquérito. Concordo. Mas para que ele não esteja vinculado ao inquérito, jamais ele podia dizer, segundo o inquérito policial, se ele diz isso, está vinculado. Não, ele botou outra qualificadora. Essa qualificadora, eu sinceramente, do tempo que eu advogo, foi a única vez que eu vi a qualificadora do meio cruel, através de disparo de arma de fogo. Foi, primeiro. Porque muitas vezes, de facada na garganta, é possível aceitar. Mas ele botou duas qualificadoras. Eu vou começar pelas qualificadoras que não existiam. Vossa Excelência, achou a denúncia aí? Vossa Excelência, achou? Tem o nome de denúncia. Não, ela só pega o nomezinho, não. Acabei aqui. Não, quero receber da denúncia. O depoimento é denúncia. Não, procura bem devagarzinho. O relatório é que embasa a denúncia do Ministério Público. Vossa Excelência, quem está dizendo que não existiu a qualificadora sem dar direito de defesa à vítima foi a famosa mensagem. Para que tenha essa qualificadora, a vítima tem que estar completamente sem esperar o ato. Mas neste caso aqui, as mensagens estão dizendo que ele está dizendo, não é BO não. Ele não foi pego de surpresa não. E vocês verem em filme aí, toda transação de droga, o risco está correndo ali. Ninguém está de surpresa ali. E no caso aqui, a vítima já está dizendo, já está desconfiada. E quem disse isso aqui é a jurisprudência. É para que tenha essa qualificadora, tem que estar completamente sem esperar o ato homicida. Vamos lá. Neste caso aqui, ele não estava. Ele já está desconfiando. Se ele está desconfiando, não se há de falar nessa qualificadora sem dar direito à vítima. Ora, se eu estou desconfiando que pode ter um BO lá, eu não vou lá. Ele não foi pego de surpresa. Porque ele mesmo já está desconfiando do ato. Não é BO, não? Aqui, Vossa Excelência, é quando eu digo homicídio mediante paga
É o motivo todo. Inventaram uma paga, uma arma. Não é isso, foi. Ainda bem que o Ministério Público não questionou isso. Surpresa. Necessidade de dificultar a defesa da vida. A qualificadora surpresa representa circunstância de o agente dissimulando o propósito homicídio atacar a vítima sem que esta aguarde a investida. A defesa, assim, é dificultada. Somente pode se cogitar a surpresa quando presente efetivamente tal circunstância tenha ela dificuldade ou impossibilitada a defesa da vida. Para a configuração da surpresa, não é bastante que a vítima não espere a agressão. Faz-se preciso que o agente atua com insídia, que procura, com sua ação repetida, dificultar a impossibilidade de defesa da vítima. Ou seja, para que tenha essa qualificadora da surpresa, sem dar direito de defesa, tem que ele não nem desconfiar, e ele aqui desconfiou, tá? Aqui desconfiando. Não é BO não. Ele foi. Mesmo ele desconfiando, ele foi. Só ele estar desconfiando, já deixa de ter essa qualificadora. O Ministério Público bota para aumentar a pena. E o pior vem aí. Olha, Vossa Excelência. As lesões praticadas, todo homicídio tem uma lesão. Qualquer um tem que ter uma lesão. Mas por si só, não caracteriza o meio cruel, não. O meio cruel é quando o agente faz com que a vítima tenha um maior sofrimento. Vou dizer aqui um exemplo. O cara pega o cara, amarra, dá uma facada num lugar não mortal. Com um cigarro, dá outro. Jamais uma coisa repentina, foi repentino. Foi em seguida. E eu vou dizer o que é meio cruel. O que é meio cruel diante do direito. Eu vou ler aqui o 121 para vocês. Vossa Excelência, o meio cruel, ele tem uma parte que é objetiva. Aconteceu daquela maneira, já é. E essa parte, a parte objetiva, eu não preciso, só preciso provar através de laudo que aconteceu daquela maneira. Já é meio cruel. E diz o seguinte: com o emprego de veneno, se foi comprovado que foi com veneno, meio cruel, e não tem que se discutir. Com fogo, meio cruel, queimou a vida. Com explosivo, meio cruel, eu não tenho que provar nada. Asfixia, meio cruel. Tortura, meio cruel. Aí vem um pó e dá o outro meio cruel. Agora aí, doutor
doutor Eduardo, esse outro meio cruel, ele é subjetivo. O Ministério Público tem que provar como foi que veio a crueldade. Foi provado aqui. Ele chegou e atirou, pronto. Foi provado que a vítima sofreu a mais do que o crime de homicídio tipo penal? Não. Portanto, não há de se falar de meio cruel. Portanto, essas duas qualificadoras, ela tem que ser decotada. Tem que ser outro meio cruel. Aí, outro meio cruel. Qual foi o outro meio cruel empregado? Tem que provar. Aqueles lá, taxativo, não. É objetivo, se for por asfixia, se for por tortura, se for por fogo, é objetivo. Agora, o outro meio cruel tem que provar. Que meio cruel foi? Disparo de arma de fogo? Não, é que isso aí está no tipo penal. Está no tipo penal, não há de se falar. Portanto, Vossa Excelência, só vou terminar bem que as teses do Cremosinho. Eu estou dizendo que não tem as duas qualificadoras. Mas eu vou além. Já pedi absolvição por prova ilegal. E vou pedir absolvição, não absolvição. O meu cliente defendeu a legítima defesa aqui. E eu sou obrigado a defender a legítima defesa. Eu conheci o Cremosinho, ele era bem magrinho, o outro era bem forte. E ele disse que ele veio para cima dele. E eu vou dizer aqui, doutor Eduardo, que tem uma pessoa que sabe, que o Ministério Público falou, só tem uma pessoa que sabe o que aconteceu, que é Deus. Não, o acusado também sabe que está vivo. Só os dois. Esse acusado, porque o outro nem estava lá. Portanto, ele defendeu a tese que, como o outro era mais forte, veio para cima dele, ele atirou na vítima. Agora, doutor, eu sou honesto com Vossa Excelência. Não foi uma legítima defesa qualquer. No caso, foram cinco tiros. E eu estou defendendo a legítima defesa com excesso culposo. Não só não, doutor. Eu estou defendendo porque ele tem que pagar. Mesmo você reconhecendo o excesso, a legítima defesa, tem que reconhecer o excesso. E eu não vou tapar o sal com a peneira, não. E ele tem que pagar pelo excesso. Ele usou a legítima defesa? Sim. E Vossa Excelência, o código diz que na dúvida pro réu. Eu estava lá para dizer isso, só ele. Mas ele defendeu que ele foi para cima dele. Só que eu entendo que ele usou a legítima defesa, mas se excedeu. E pelo excesso ele tem que pagar. Pelo excesso ele tem que pagar. Primeiro, não tem as qualificadoras. Eu comecei das qualificadoras. Não existe qualificadora. Não existe a qualificadora. E, portanto, ele tem que pagar pelo excesso. Legítima defesa com excesso culposo. Vossa Excelência, o Ministério Público diz, mas a defesa tem várias teses. Não, porque acusar, botar o dedo na cara de um é muito fácil. Agora, Vossa Excelência, se Vossa Excelência não entender pela legítima defesa com excesso culposo, eu acredito que vocês vão entender que ele praticou um homicídio por violência e emoção, logo após a provocação da briga, da vítima, pelaquela briga no preço. É desproporcional? Pode ser. Você sabe o que é violência e emoção no direito? É aquela história que você diz, todo mundo diz, eu fiquei cego de raiva, e naquela hora pode acontecer qualquer coisa. E foi isso que aconteceu com ele. Portanto, se Vossa Excelência não entender que ele agiu com legítima defesa, com excesso culposo, o condene, mas
entenda que o homicídio foi privilegiado, ele, naquele momento, por violenta emoção, ele ceifou a vida da vítima. Vossa Excelência, esse advogado aqui, não é porque ele não vai atrás do histórico da vítima, não. Mas esse advogado aqui, quem é a vítima naquele processo é o Wesley. Jamais eu ia trazer processo do Wesley aqui. Jamais eu vou chamar ele de traficante. Eu só falei, naquele momento tinha uma venda que o vendedor era ele. Mas não posso fazer isso, porque a vítima naquele processo era o Wesley. Mas também, do jeito que a família do Wesley estivesse aqui, está pedindo justiça, a família do acusado está pedindo justiça também. E justiça não é só condenar. Justiça também não é só absolver. Justiça é dar a pena proporcional ao que ele fez. Portanto, se Vossa Excelência quiser fazer justiça com o Wesley, reconheça a legítima defesa com excesso culposo, ele passa pelo excesso. Caso não conheça dessa maneira, reconheça o homicídio privilegiado. Ele vai pagar por homicídio, mas uma reduçãozinha de pena. E não reconheça nenhuma qualificadora, porque não existe essas qualificadoras neste caso concreto. Portanto, Vossa Excelência, isso é fazer justiça. Não é fazer o que o Ministério Público quer. Eu tenho que botar as qualificadoras para a pena subir lá para 30 anos. Não é assim que funcionam as coisas. Ele cometeu o ato, cometeu. Nós não estamos decidindo, falando disso, mas tem a circunstância que ele cometeu o ato. Portanto, Vossa Excelência, no caso aqui, eu peço absolvição, porque vocês são jurados, são os juízes da causa, e a prova para chegar nele foi prova ilícita. Caso não entenda que ele, mesmo agindo em legítima defesa, ele teve um excesso culposo, porque foram 5 tiros. E caso não seja o entendimento da Vossa Excelência, reconheça o homicídio privilegiado e vai reduzir um pouco a pena dele. O privilégio, ou seja, agiu por violenta emoção quando começar a discussão por conta do valor da droga. Por conta do valor da droga. Vi coisa aqui que, doutor Eduardo, eu não tinha visto ainda. Mandou matar o outro. O Leonardo mandou matar porque o outro estava atrapalhando as suas vendas de droga. Se o cara não tem nenhum processo a não ser aquele. Porque se você vai condená-lo uma vez por tráfico de droga, não quer dizer que você a vida inteira continua traficando. E nós não estamos julgando o tráfico de droga aqui, não. Mas disse que matou para trazer. A droga é uma desgraça mesmo, eu entendo. Mas não é competência de Vossa Excelência nem investigar e nem Portanto, Vossa Excelência, no caso aqui, as qualificadoras não existem. Agora, tem ele está sendo acusado por homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Agora eu pergunto, todo mundo diz que o próprio Ministério Público diz que a arma aí foi a arma utilizada no crime. Vossa Excelência, no direito tem um princípio chamado princípio da consunção. O crime maior absolve o menor. Porque se fosse assim, ele também estava respondendo por lesão corporal, porque foi lesionado a vítima. Portanto, não existe porte de arma. Porque foi absolvido pelo crime de homicídio, que foi com aquela arma. Agora, se fosse lá na casa dele e tivesse a arma do crime mais outra arma, aí sim, ele respondia. Mas pela arma do crime, chama princípio da consunção. A arma, quem está dizendo que a arma aquela é do crime apreendida é o Ministério Público. Se for, não há de se falar de posse ilegal de arma, porque o crime maior absolve o menor.
Porque se fosse assim, ele ia responder por lesão corporal também, porque o rapaz foi lesionado. Né? Ele tem que ser absolvido. Vossa Excelência tem que ser absolvido porque ele está sendo acusado. Mas o próprio direito penal disse que esse crime é absolvido pelo crime de homicídio. Portanto, não é de se falar, estava a arma lá, está posse. Mas está absolvido pelo crime de homicídio. A arma era a mesma. A arma era a mesma. Faltam quantos minutos? Não sei, doutor. Portanto, Falta 1h05. 1h05? Pois eu vou fechar aqui, Vossa Excelência. Vocês entenderam que ele está sendo acusado de posse ilegal de arma de fogo. E esse crime, em tese, tem um crime. Só que ele é absolvido, porque a arma que foi encontrada lá é a arma do crime. Eu não sei como é que está acontecendo esse tipo de coisa. Quantas vezes vocês já viram aqui, o cara matou com arma de fogo e só responde pelo homicídio, porque é absolvido. Mas, infelizmente, ele está sendo acusado por esse crime. Pois, Vossa Excelência, eu tenho certeza que quando chegar a aquisitação do Leonardo, ele vai ser perguntado se o Wesley, naquele dia, levou aquelas lesões que vinha a óbito. Não estou dizendo quem é. Essa aquisitação do Leonardo. Aí, o Leonardo teve alguma participação. Vossa Excelência, eu acho que não vai chegar em absolvição. Vai chegar que ele não tem. Porque não tem prova, o Ministério Público não trouxe essa prova. E em relação a ele, acaba bem. Acaba bem. Em relação ao cremosinho. Depois, o doutor Eduardo vem falando sobre isso, que eu acho que é sobre a aquisitação. O cremosinho. O Wesley recebeu aqueles tiros, tá, naquela atividade. Sim, foi o cremosinho. Quem é que está dizendo que não foi ele? Foi ele. Aí vem um quesito. Absolve. Aí eu estou pedindo absolvição porque as provas foram em lista para chegar nele. Caso vocês não entendam, não absolva, mas reconhecem que ele agiu com excesso culposo. Porque foram 5 tiros. Caso não entenda, entenda que ele agiu por violenta emoção, logo após a provocação da vida, por conta da briga do tráfico. Olha, eu vou contar uma história aqui. Uma história que eu vi. Eu presenciei. Eu tenho um colega do Ibama que tem um filho viciado. Não sei se está. Aí, levou para São Paulo para uma clínica e gastou 60 mil na época, há uns 15 anos atrás. E aí, ele ficou bom uns 2 anos, aí um dia tomou 2 cervejas, roubou o carro da irmã, tinha comprado com 3 dias. Sumiu. E aí, vendeu o carro. E eu doido, com 3 dias chegou lá, tinha 2 celulares, sem camisa, sem carro, sem tudo. Aí eu pressionei ele, porque o pai estava viajando, aí ele me disse onde era que tinha deixado. Tu acredita que na minha frente, ele foi deixar lá, o traficante, depois que levou o dinheiro do cara todinho, e é de cara de família bem, na frente dele, deu não sei quantos tapas nele, vagabundo, não sei o que, já tinha acabado o dinheiro. E se ele disser que um valor, e você questionar o valor, você pode apanhar, isso é a verdade. O traficante não tem respeito com o usuário. Ele leva o dinheiro para ele, mas não tem respeito. Dizer que não teve essa confusão, teve. E ele agiu por violenta emoção. Vossa Excelência, eu peço que reconheça o homicídio privilegiado. Eu vou terminar, que eu já estou rouco demais. Amanhã disse que eu estou aqui de novo, mas não sei se vai dar. Não tem condição.
Mas a defesa, eu sei que o doutor Gilmar ele vem para a réplica. E eu vou voltar. Vou voltar com mais esclarecimento. E agora eu vou deixar para o doutor Eduardo.